Bom, olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A nossa primeira aula ao vivo, né? Semana passada nós não tivemos aula ao vivo, nós vamos fazer sempre assim. Uma semana a gente tem aula ao vivo, a outra a gente trabalha só através do grupo de WhatsApp, combinado? Até para vocês não se cansarem, considerando que nós ainda temos, vocês terão outras aulas além da disciplina de Sociologia. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Santana e como eu falei agora há pouco, eu sou professor de Sociologia, tá? Disciplina essa que é uma ciência que estuda o quê? A sociedade. Não deixem de fazer as atividades propostas de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida, me procure, eu estou à disposição. Se eu demorar a responder, não fique triste, que logo, com certeza, eu irei responder. Combinado? Sempre fazendo as atividades propostas. Assim que a gente concluir aqui a nossa videoaula, eu passarei para o grupo de WhatsApp, onde eu estarei anexando as aulas, que eu já anexei na realidade, para que vocês possam estar desenvolvendo a aula, né, fazendo as atividades, e eu vou estar no grupo auxiliando vocês, mas por enquanto é aqui, tá? Então, olha só, o que nós temos para hoje? Nós vamos dar continuidade sobre o tema política, tá? Sendo que essa semana é a organização política. De cara, eu já peço vocês darem uma olhada aí na figura ao lado, onde tem igualdade e equidade, né? Olha que interessante. Vamos entender o porquê dessa gravura, dessa figura? As relações de poder são marcadas por conflitos de interesse. Assim, no âmbito do Estado, as disputas estão marcadas em torno de que cada grupo social acredita que seja o modelo mais adequado de Estado. Nisso, gente, teremos o quê? As polarizações políticas partidárias, que se dão diante da ideologia que cada um acredita. Essa questão da polarização política, né, partidária, está se referindo à política mesmo do PMDB, do PT, do PSDB, a política partidária mesmo, de partidos, né? Que nos últimos, vamos dizer, nas últimas 4 eleições vem ganhando cada vez mais adeptos, né, de discutir, de brigar, de dialogar por questão de um partido, por ideologia do outro, enfim. A princípio, nós podemos definir que a diferença, né, entre o que seria a esquerda e a direita é como cada um, né, compreende o conceito de igualdade. Por que a gente está falando isso? Primeiro que a direita trabalha com o princípio da igualdade formal, tá? De tal forma que os indivíduos serão avaliados pelas suas diferenças de desempenho, isto é, por seus méritos. Já a esquerda, a gente trabalha com o princípio da igualdade substancial, ou seja, trata os diferentes de forma diferente para que se tornem iguais em direito. Simplificando, é quase que assim, a direita não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Tem que plantar para colher seu alimento, tem que trabalhar para sustentar sua família, tem que correr atrás dos seus objetivos. E a esquerda te dá ferramenta, a esquerda te ajuda, te auxilia, entendeu? É por isso que no final fala assim, a esquerda trabalha com o princípio da igualdade substancial, ou seja, trata os diferentes de forma diferente para que tornem iguais em direito futuramente, entendeu? É isso, é mais ou menos assim. Dando continuidade, né, no slide, a gente fala o seguinte, por ter uma visão de mundo e até mesmo um projeto, né, de Estado, não há problema que cada indivíduo se posicione de várias formas, propondo um modelo político, econômico de organização da sociedade, entre outras. Por isso, gente, que no Brasil há uma grande diversidade de partidos políticos divididos entre esquerda e direita. Mas atenção, essa divisão é mais simbólica e didática, pois na realidade há vários segmentos da esquerda, enquanto vários segmentos dentro da direita, de tal modo que, dependendo da pauta de debate, um partido de esquerda e direita pode dialogar melhor com outro do mesmo aspecto político, né? Apesar do reconhecimento que há uma diversidade de visões de mundo, devemos o quê? Reconhecer que muitas, né, têm práticas excludentes e discriminatórias. Ou seja, na realidade, o que acontece, né? Os partidos, né, de direita, os partidos de esquerda, eles estão aí com ideologia diferente. Geralmente é tão diferente que algumas pessoas não conseguem entender as ideologias dos partidos de esquerda, outras não conseguem entender as ideologias dos partidos de direita, e agora está surgindo o centro, né? Que ele nem está na direita, nem está na esquerda, ele está no centro, né? Isso é interessante, porque quem ganha somos nós, que a gente pode também estar escolhendo
entre qual ideologia partidária seguir. No final desse slide anterior, que a gente fala dessa forma, de tal modo que depende da pauta de debate, um partido de esquerda e direita pode dialogar melhor que com outros do mesmo aspecto político. Quer-se dizer que existe diálogo, tá? Entre direita e esquerda. Não existe só rebeldia, não. Aí do lado vocês vão ver um quadro, né? É onde está falando sobre a organização política, né? Da extrema esquerda, do centro-esquerda, do centro-direita, da extrema-direita. Por aí vocês entendem que nós temos várias ideologias, como eu bem falei. A extrema esquerda, a esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita, extrema-direita. A extrema esquerda é aquela, né, vamos dizer que o PT segue, né? A esquerda pode ser aquela que o pessoal segue, né? E o centro-esquerda, vamos colocar aí o PSB, né? Enfim, já o centro-direita vem muito pela visão do PSDB, né? A direita vem muito pelo PSD, e a extrema-direita por esses partidos que estão surgindo agora, tipo o PSC, enfim. Dando continuidade na questão da organização política, a gente pode falar que a política, ela de uma certa forma, ela faz parte do nosso dia a dia, ela anda em conjunto conosco, não tem como nós nos separarmos de política, seja ela partidária ou políticas públicas. Saindo da política e entrando para outro tema que também tem a ver com política, a questão da cidadania, nessa semana a gente pode estar tratando dela de uma forma mais ampla, né, na visão sociológica. Você sabe o que significa essa palavra, no caso, cidadania? Bom, talvez você se lembre da palavra cidadão. Quem é cidadão e o cidadão para você? Né? Interessante essa pergunta. Quem é o cidadão e o cidadão para você? Entendemos, gente, que a cidadania é exercida por aqueles que têm direitos e deveres perante o Estado. No caso, o Brasil, assim enquanto brasileiras e brasileiros, temos direito, mas também temos o quê? Deveres que devem ser cumpridos para a garantia da organização da sociedade. Vamos fazer um exercício de reflexão? Bom, aí no PET de vocês tem um quadro, né? Uma parte da gravura, né, no quadro, que fala sobre a questão dos direitos e deveres, né, que cada pessoa tem no exercício de sua cidadania. Vamos buscar identificar o que seria isso, por exemplo. Vocês têm os direitos de vocês? Têm, mas também têm os deveres, direito de uma boa saúde, uma boa alimentação, uma boa moradia, mais direito de votar, direito de desempenhar seu papel, direito de ir à escola, mais direito de cumprir seu papel como cidadão, né, como aluno. Após esse exercício de reflexão, precisamos entender o quê? Que o conceito de cidadania não foi sempre compreendido da mesma forma, de tal maneira que ele, né, o conceito de cidadania, sofreu transformações na sua compreensão durante o tempo. Por isso, gente, para entendermos o que significa ser cidadão, hoje nós precisamos primeiro compreender os processos pelos quais esse conceito passou. A palavra cidadania vem do latim, civita, ou seja, cidade, o qual tem a sua correspondente, né, com grego, polis. Essas palavras, na realidade, elas deram origem aos termos que envolvem o mundo da política, tais como cidade, civilização, civilidade e política. Nos dois contextos, tanto na Grécia como na Roma, eram cidadão aquelas pessoas que participavam da vida pública na cidade. Porém, é bom que vocês entendam que estava excluído os jovens, as mulheres, os pobres e os escravos. Olha só, naquela época já existia escravo. Aliás, escravo sempre existiu, né? Nós temos muito aquela questão somente de ver o escravo como uma pessoa negra, mas no Egito a escravidão lá atuava, né? À toa que alguns estudiosos, algumas religiões falam sobre Moisés ter saído com o povo dele, né, do Egito para a terra de Canaã, né? Os povos dele na realidade eram escravos do faraó. Bom, nesse sentido, Jaime Pink e Carlos Bastaneri, na organização do livro, né, A História da Cidadania, além da Grécia e da Roma, também coloca nos primórdios de cidadania o povo hebreus, né? As comunidades cristãs dos primeiros séculos e as cidades de Floresta e Salamanca. Sendo que o alicerce moderno para a cidadania está o quê? Nas revoluções. E que revoluções são essas, professor? Inglesa, americana e, claro, a principal, né, a mais conhecida, que a gente estuda tanto sobre isso, a Revolução Francesa,
e tem como lema igualdade, liberdade e fraternidade. Um aluno meu perguntou se aonde a Revolução Francesa tinha acontecido. Eu fiquei até achando que era brincadeira dele, acabou que eu nem respondi. Aí ele ficou chateado comigo e disse, o senhor não vai me responder. Aí foi que eu percebi que ele não sabia. Bom, aí eu tive que responder, né? A Revolução Francesa aconteceu na França. Enfim, a ideia de que a cidadania parte da execução dos direitos civis, políticos e sociais vem o quê? Do sociólogo britânico, né, meu colega de profissão, o Machar, o qual estabelece que cada um dos direitos foi o quê? Reconhecido em um período histórico, sendo os direitos civis no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX. De modo didático, gente, nós podemos classificar da seguinte forma. Vamos entender aqui. Século XVIII, são o quê? Direitos civis, né? E o que seriam os direitos civis? Os direitos civis estão ligados à liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de adquirir uma propriedade, além de liberdade de ir e vir, entre outras coisas também, né? Os direitos políticos estão ligados à administração pública do Estado, ou seja, o direito a eleger ou ser eleito para um campo político, votar, ser votado. E, por fim, os direitos sociais, né? Isso no século XX, né? Os direitos sociais, gente, eles estão relacionados aqui às lutas sociais do século XX, a luta de classe, né? Que cobrava e cobra do Estado até hoje uma responsabilidade na garantia do bem-estar da sua população por meio de quê? Da educação, da saúde, da moradia, do trabalho, da previdência social, entre outras. É importante, gente, saber que, apesar do reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais, como a garantia de cidadania por muito tempo, as mulheres, os jovens, os pobres, os negros, enfim, entre outras minorias sociais, como indígenas, ciganos, tiveram que excluídos desse reconhecimento, né? Somente depois de muitos anos, e vieram criar políticas públicas, né, exclusivamente para esse determinado grupo, políticas públicas para as mulheres, políticas públicas para os índios, para os ciganos, para os negros, e nem precisavam, né, porque até, isso você vê até como uma separação, né, mas se não fosse assim, não teria como ser de outra forma, né. Primeiro que já é questão de cultura. Enfim, nós percebemos que a classificação proposta por T.H. Marshall atende a uma realidade, no caso a britânica, pois no mesmo período não tivemos a discussão sobre reconhecimento de tais direitos. Assim, gente, no Brasil, a compreensão que temos hoje não nasceu com o surgimento da República em 1889, de tal modo que, em análise do Brasil, no período seguinte, a proclamação da República, o historiador José Murilo de Carvalho faz análise abaixo. O que ele fala? Bom, no caso da ação positivista, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram falar da questão do positivismo, né, de Augusto Comte. As consequências para a construção da nova cidadania foram ainda mais sérias, isso na ação positivista, tá? Por quê? Porque a noção positivista de cidadania não incluía os direitos políticos, assim como não aceitava os partidos e as próprias democracias representativas. E o que seriam essas democracias representativas, professor? Bom, só um instante. Bom, admite apenas os direitos civis e sociais. Isso seria democracia representativa, né? E tem só essa questão. Entre os últimos, solicitava o que? A educação primária e a proteção à família e ao trabalhador, ambos obrigação do Estado. Como vetava, né, a ação política, tanto revolucionária quanto parlamentar, resultava em que os direitos sociais não podiam ser conquistados pela pressão dos interessados, mas deveriam ser concedidos paternalisticamente pelos governantes. Na realidade, gente, nesta concepção, não existiam sequer os cidadãos ativos. Todos eram inativos, à espera da ação iluminada do Estado. Então, assim, deu para entender essa questão de cidadanias, somente depois de muitos anos foi que os cidadãos, né, vieram a ter direito para valer. Vocês podem, o seguinte, olhar a gravura aí do lado, mas antes faça essa leitura. No Brasil, gente, o reconhecimento pleno se deu
de forma constitucional, através de quê? Da Constituição da República Federativa de 1988, a qual ficou conhecido como Constituição Cidadã. Mas isso não significa o fim da desigualdade, muito pelo contrário, né? Até hoje a gente luta pela igualdade, né? O direito de ir e vir, enfim. Até aqui, gente, só para concluir, percebemos que a cidadania é um conceito em constante transformação, pois é necessário que seja feito o reconhecimento de vários grupos sociais no exercício da cidadania. Nesse sentido, vários grupos, sentindo ser excluídos dos processos que garantem direito à população, reivindicam a efetivação desses direitos garantidos constitucionalmente, além de levantar nova demanda e lutar por elas. Portanto, gente, ser livre é um processo contínuo de luta para garantir as conquistas já feitas e ampliá-las. É isso mesmo, tá? Que parece ser a nossa liberdade. Uma conquista, nunca um direito assegurado. Isso, né, veio do nosso grande, né, Roberto Freire, grande sociólogo, né, e o Fausto Brito, de Utopia e Paixão, no caso, a política do cotidiano. Bom, gente, é isso. Hoje nós tratamos sobre cidadania. Espero que vocês tenham entendido um pouco o conceito de cidadania. Deixa eu só falar aqui para vocês. Na realidade, cidadania significa o quê? Cidadão no sentido de qual que for a origem. Eu sou cidadão americano, eu sou cidadão brasileiro. Cidadania, né, nacionalidade. Mas dentro da sociologia é visto de outro ângulo, né, de outra forma, né? Cidadania vai muito além da sua nacionalidade, cidadania vai além dos seus direitos, deveres, né? Hoje nós tratamos também sobre a organização política, né? Questão de direita, questão de esquerda, centro, enfim. Bom, vamos agora para a nossa aula no grupo de WhatsApp. Eu vou estar postando agora para vocês. Daqui a pouco eu posto essa aula e espero que vocês acompanhem. O que acontece? Agora são 8h15. Vocês têm o quê? Aproximadamente uns 20, 25 minutos para assistir essa aula. Depois, mais 1 hora para responder nossas atividades. Qualquer dúvida em relação à aula, vocês me perguntem, combinado? Um forte abraço para vocês, tudo de bom. E vamos para o grupo, né? Mas, de qualquer forma, não custa nada falar para vocês até semana que vem.